Boa noite, maravilhosas! Como é que vocês estão? Eu estou muito animada para a nossa aula secreta. Hoje a gente vai ter uma conversa muito importante sobre vendas, que é basicamente o pilar responsável por manter o negócio de vocês em pé. E se eu pudesse dar um conselho para você, não saia antes de eu desligar aqui o Zoom, porque no final eu tenho uma surpresa para contar para vocês. Então se mantenha aqui comigo até o final. E para eu entender quem é que está comigo, comprometida no quê? Numa segunda-feira à noite, eu quero saber há quanto tempo vocês me conhecem. Me contem aqui no chat se tem alguém perdida que chegou nos últimos dias no meu Instagram, que me encontrou por algum anúncio. Alguém aqui me acompanha há mais tempo, já me seguia no Instagram. Contem para mim aqui no chat que eu gosto sempre de entender em que ponto da minha metodologia vocês estão. Deixa eu só fechar o áudio de alguém aqui que está vazando. Pronto. A Pan, te acompanho desde o começo no YouTube. Que maravilha ter você aqui, Pan. Que coisa boa. Fico muito feliz, gente. Sejam todas muito bem-vindas. Olha só a Thaís. Conheci ontem através de um anúncio no Instagram. Que coisa boa. Que bom que você está aqui comprometida, como eu falei, numa segunda-feira à noite. Não é para todo mundo. O número de inscrição, sempre que a gente tem para esses eventos e o quanto das pessoas realmente comparecem é muito discrepante. Então, vocês já são pessoas diferenciadas por estarem aqui, tenho certeza disso. Tudo bem nessa piscina pequena? Deixa eu fechar aqui um. Gente, eu vou pedir para vocês conferirem o microfone de vocês também, para que não vaze nenhum som, tá? Vamos ver, te conheci através do Instagram há muito tempo. A Chamara, eu lembro de você, lembro do seu rostinho. A Caterine, te acompanho faz pouco tempo, te achei no Insta. Que maravilha, gente. Fico muito feliz em ter todos vocês aqui comigo. E a gente vai ter essa aula como uma grande extensão do que eu trago para vocês todos os dias no meu Instagram. E eu acho muito importante, antes de passar qualquer estratégia para vocês, antes de entrar num conteúdo bem prático, eu quero deixar claro que eu me enxergo muito em cada uma de vocês. Por isso eu sempre pergunto o que vocês fazem, há quanto tempo vocês me conhecem, porque eu me enxergo muito dentro das dificuldades que vocês passam, dos problemas que vocês têm no dia a dia de vocês. E dentro da minha metodologia, principalmente quando eu falo sobre vendas, sobre marketing, sobre posicionamento, para que a gente consiga de fato gerar desejo e vender o nosso serviço, eu ensino uma coisa muito básica, muito fundamental, que é mapear o nosso cliente ideal. E em alguns casos, esse cliente ideal é exatamente o nosso eu do passado, a nossa versão mais antiga, que simplesmente só não sabe o que a gente sabe hoje. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Mas eu tenho uma aluna, a Bruna Carvalho, não sei se ela está por aqui. A Bru é farmacêutica e ela trabalha principalmente com consultoria de sono infantil. E a Bru já passou por alguns momentos de mentoria comigo e eu sei que ela passou por diversas questões para conseguir entender como melhorar o sono da filhinha dela. Então hoje ela vende isso para outras pessoas, ela passou pela própria transformação dela. E eu também, eu me enxergo em cada uma de vocês porque vocês são para mim a Larissa de antigamente, a Larissa que não sabia se posicionar ainda tão bem, a Larissa que ainda não tinha um número expressivo de vendas. E as minhas alunas, as minhas mentoradas sempre me falam e eu levo isso com muito carinho para o meu coração, que elas me falam que o lugar que elas gostariam de chegar é onde eu estou hoje. Mas saibam que esse lugar também já foi almejado por mim, também já foi desejado por mim. Então, todo o conteúdo que eu trouxe é o que eu gostaria de ter tido acesso lá atrás. E saibam que, apesar de ser um tópico sensível falar sobre vendas, vocês estão em um ambiente muito seguro, de muita empatia do meu lado, e eu quero que vocês se sintam pertencentes a isso. Deixa eu ver aqui o chat. A Thali, maravilhosa, tá aqui. Há poucos meses estou adorando muito te acompanhar pelo Insta e pelo YouTube. Que coisa boa. Te conheci através de um anúncio no Instagram. Poli, seja muito bem-vinda. A Lau, já segui assim desde o ano passado, quando citou o Inácio Lovain, meu mentor. Que coisa boa, Lau. Eu sempre falo da importância da gente ter mentores no meio do nosso processo. Conheci através de outros perfis há um tempinho. Ai, que maravilhosa, gente. Realmente acompanhar a Lara estudante e hoje a mulher que se tornou é incrível. Fico muito feliz, gente. Muito obrigada. E a questão, então, vocês sabem, se vocês já me acompanham um tempinho, que eu sou bastante reta, direta. A minha intenção não é que a gente se prolongue por muito tempo, mas eu preciso que antes da gente começar a olhar para onde você quer ir, para o seu objetivo de aumentar faturamento, de aumentar a procura pelo seu trabalho, você precisa olhar para onde você está hoje.
E tudo que eu acabei mapeando nessa aula é porque eu imagino que você passa por isso, que você enfrenta essas dificuldades, mas também, como eu falei para vocês, muito baseado na minha própria história, no que eu passava. Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente já começar a nossa aula. E vocês podem ir fazendo um checklist mental, se vocês se identificam com essas situações, quem se sentir confortável e quiser ir mandando no chat também. Onde possivelmente você está hoje? Você tem medo de vender? Você tem vergonha de vender? E principalmente, lá no seu subconsciente, você acha que vender é sinônimo de ter que convencer alguém ou empurrar o seu serviço para outra pessoa. Eu não sei vocês, mas eu tenho quase 28 anos e eu lembro perfeitamente na minha infância, na minha pré-adolescência, onde a gente usava bastante telefone fixo em casa e toda hora tinha telemarketing ligando, empurrando um produto que eu não queria, que meus pais não queriam, que muitas vezes meus pais nem entendiam. E a gente cresce com essa noção de que o vendedor é aquele que empurra algo que a gente não quer, que te convence a comprar algo por impulso. E ao longo dessa aula vocês vão entender que é exatamente o contrário. A gente pode ter alguns momentos de precisar convencer alguém, mas esse não é o meu jogo, isso não é o que eu ensino, e existe um caminho muito mais fácil e muito mais leve. Sem contar que não sei vocês, mas eu, enquanto profissional da saúde, tinha muito receio também em vender o meu serviço. Até mesmo lá na drogaria, quando a gente tinha meta para bater, eu ficava muito receosa para não parecer uma mera comerciante, para não parecer que eu só queria o dinheiro em troca daquilo, sabe? Então eu tinha bastante Uhum. receio de vender. Ainda, deixa eu ver aqui o chat. A Tati, boa noite, te conheci através do Insta, acompanhando tem pouco tempo. Tati, seja muito bem-vinda. Vamos continuar aqui então. Talvez você não tenha clareza de como atingir a meta que você estipulou para 2024. E possivelmente hoje você tem um negócio que sobrevive principalmente de indicação, porque você ainda não se posiciona, não sabe atrair aquele cliente ideal, que eu acho muito importante que você mapeie, que você tenha noção se talvez é aquela a sua versão eu do passado ou não, e posta quando sobra tempo. Então, por mais que hoje você entenda da importância de se posicionar, de estar no digital, de ofertar o seu trabalho, você ainda tem uma visão um pouco amadora. Deixa eu fechar o áudio de mais alguém aqui. Só confiram, tá, gente, se vocês não estão com o microfone aberto. Você tem ainda uma visão amadora do Instagram, porque aí você só posta, só se posiciona, só oferece o seu trabalho quando realmente te sobra tempo. E um spoiler, não sei se você já percebeu na sua vida adulta, mas dificilmente você vai ter tempo para fazer as coisas se você não coloca isso na sua agenda, se você não prioriza, e principalmente quando a gente fala do digital, se você não leva isso a sério, tendo noção dos resultados que isso pode te trazer. Vocês estão se identificando? E por que que isso acontece? Principalmente porque você se sente perdida, porque falta estratégia, falta clareza, falta intencionalidade, e por isso você não vende. Você pode hoje estar replicando estratégias soltas que você vê por aí sem entender o por trás. Então é muito natural que a gente, lá no início, admire muito alguém, se inspire muito em alguém e veja aquela pessoa fazendo um story de um jeito, postando um conteúdo de outro formato, e a gente vá lá e tente replicar aquilo, tente adaptar aquilo para o nosso negócio. Só que o que a gente enxerga lá no Instagram, pronto, postado, é 10% na maioria das vezes de uma grande estratégia. Então, você precisa entender se aquilo serve para o seu trabalho, se aquilo está de acordo com o seu posicionamento. E muito ainda no mercado digital se fala sobre engajamento, se fala sobre ter curtida, comentário, compartilhamento. Quem me acompanha há mais tempo sabe que não é isso que eu defendo. Na maioria dos casos, o engajamento ele não está relacionado ao fechamento de venda, à procura pelo seu trabalho. Então, se você daqui a pouco está replicando uma estratégia que você vê por aí de uma pessoa que usa um áudio viral num conteúdo do Reels, porque ela quer engajamento, você vai lá e replica aquilo. Que fruto será que isso te traz? Será que isso realmente te traz paciente agendado, procura pelo seu trabalho, interesse pelo seu serviço ou só um engajamento vazio ali no seu Instagram? Então, é um erro bem comum também replicar só o que a gente vê de outras pessoas no nosso negócio, sem ter noção da estratégia por trás, sem ter essa clareza. Tenta inovar o tempo todo sem fazer o básico bem feito. Isso aqui é uma coisa também que eu pego muito no pé.
das pessoas principalmente que me mandam perguntas na caixinha lá do Instagram, nos stories. Esses dias mesmo eu respondi uma onde a pessoa estava fazendo um desabafo, ela estava me dizendo que ela perdia muito tempo criando stories no Canva. E eu respondi para ela que o básico bem feito é postar um story, seja em texto, seja em vídeo, da forma como você se sentir mais confortável, principalmente no seu início, usando a própria ferramenta que o Instagram já disponibiliza. Você não precisa ir para um aplicativo terceiro, externo, e fazer algo cheio de frufru ali para os stories, porque, inclusive, isso perde um pouco da conexão. As pessoas precisam sentir que nos seus stories você está sendo espontânea, você está sendo natural. Então, tentar inovar o tempo todo, fazer algo que ninguém ainda está fazendo, encher de frufru, só deixa o seu trabalho mais difícil e o que você precisa focar é fazer o básico bem feito. Ou ainda, o motivo pelo qual você ainda não vende ou não vende tão bem é porque você produz conteúdo, então aqueles famosos posts de 5 dicas para o seu Botox durar mais tempo, 3 dicas para emagrecer com saúde, mas você não tem ações de venda, você não tem essa clareza de como ofertar o seu trabalho. Ou você até oferta, mas só foca nos benefícios racionais. Você só fala sobre o preço do seu produto, só fala sobre o preço do seu serviço, sobre como funciona o seu serviço e fica no campo muito racional. A gente vai falar muito sobre isso aqui ao longo da nossa aula. Até aqui, tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão se identificando com tudo que eu estou trazendo? A venda, ela não é sobre convencer, mas ela é principalmente sobre facilitar a tomada de decisão de algo que a pessoa já quer. Eu vou ler mais uma vez para que isso fique no cérebro de vocês, para que vocês lembrem toda vez que vocês tiverem algum receio de vender, que a minha vozinha apareça no subconsciente de vocês, falando que a venda, ela não é sobre convencer. Pode ser se você for um vendedor chato, aquele telemarketing que a gente não aguenta mais. Mas o meu jogo aqui é te ensinar a facilitar a tomada de decisão de algo que a pessoa já quer. Eu não quero ter que atrair uma pessoa para o meu Instagram que ela ainda nem sabe da importância, ela nem vê valor em se posicionar no digital, em ofertar o seu trabalho no Instagram. Eu não quero ter que pegar essa pessoa completamente crua e ao longo de muitos meses, com os meus conteúdos, com a minha presença e convencendo ela da importância disso. Não. O meu jogo aqui é atrair principalmente pessoas que já sabem que precisam disso, que já querem muitas vezes isso, só que ainda não deram o primeiro passo. Ou ainda não deram o primeiro passo no sentido de refinar, de melhorar ainda mais o seu posicionamento, o seu marketing, suas vendas. Então, o que vocês precisam focar, principalmente através do posicionamento de vocês, é atrair um cliente que já sabe que ele quer o seu serviço, que ele está precisando de uma consulta do seu trabalho, só que ele ainda está empurrando com a barriga, ele ainda não tomou a decisão. E quando você vende, você agiliza esse processo e você ajuda a pessoa. Imagina só se eu falo sobre marketing e posicionamento, principalmente para a área da saúde, e eu não quisesse ofertar o meu trabalho, não quisesse vender a minha mentoria, por exemplo. Eu vou fazer alguém talvez comprar vários cursos de pessoas que nem são da área, que nem entendem as dores que essa pessoa passa, e ela vai perder mais tempo assistindo mais aulas, vai gastar mais dinheiro investindo em coisas que ela não precisa, quando na verdade eu tenho a plena ciência de que se eu ofertar o meu trabalho, se eu ofertar a minha solução, eu estou agilizando o processo dela. Eu estou ajudando verdadeiramente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, vocês estão me falando que está fazendo sentido. Maravilhosas. E lembrem disso, tá? Mais uma vez, que a venda não é sobre convencer, mas é sobre facilitar a tomada de decisão de algo que a pessoa já quer. Só que as coisas não são assim tão simples e tão diretas ao ponto. Eu costumo falar que a tomada de decisão, esse ímpeto da pessoa pensar, nossa, eu preciso resolver esse problema. Tá, eu preciso passar por uma consulta farmacêutica, eu preciso passar por uma nutricionista, eu preciso resolver isso aqui em terapia. Essa tomada de decisão, geralmente, principalmente se você está no começo da sua profissão, no começo do seu posicionamento, ela não vai ser a partir de um conteúdo que você posta, que a pessoa lá do outro lado vai pensar, nossa, isso fez total sentido, é isso aqui que eu preciso. Não, você precisa começar a empilhar desejo. É como se você tivesse uma pilha de tijolos e toda vez que você aparece no seu Instagram, e aqui quando eu falo aparecer,
cada um da sua maneira. Tem gente que vai super se identificar com aparecer em vídeo logo no começo, tem gente que vai se identificar em começar mais em texto, em story, com fundo de texto mesmo e não falando, e tá tudo certo. Mas toda vez que você aparece, você precisa ter alguma ação de falar sobre o seu trabalho, de mostrar os resultados do seu trabalho, para ir construindo esse desejo, essa percepção na cabeça das pessoas de que você é boa, de que você tem resultados, de que você sabe do que você fala, de que você consegue resolver o problema que ela está passando. Então, dificilmente essa tomada de decisão ela é imediata. Depois eu vou compartilhar um feedback com vocês de uma seguidora, eu acho que ela não está aqui hoje, mas ela chegou no meu perfil e mandou um direct falando que gostou do meu conteúdo e já se interessou pela minha mentoria. Isso aqui acontece, mas é lá num estágio um pouco mais avançado, quando você domina muito bem o seu posicionamento, que as pessoas têm essa tomada de decisão, esse ímpeto de logo comprar de você, de logo passar pelo seu serviço. Para pessoas meramente normais, que estão começando agora, que estão entendendo mais sobre esse assunto agora, a gente precisa ir empilhando esses desejos. Tanto é que eu sei que essa é uma dificuldade e um dos pontos mais trabalhados dentro da minha mentoria é esse empilhamento de desejo. O que eu preciso falar, o que eu preciso mostrar, como que eu posso comprovar que eu sou boa e fazendo essa construção. O que acontece quando a gente não tem clareza, não é intencional, não tem domínio de estratégia? A gente entende que precisa produzir conteúdo e posta qualquer coisa. E aí eu falo que você não está construindo o seu muro com os tijolinhos cimentados. Você está simplesmente largando esses tijolos de qualquer forma. Isso não vai construir percepção de valor, percepção sobre o quão boa você é, porque você está fazendo tudo de qualquer forma. Então, quando você tem estratégia, tem intencionalidade, entende o porquê das coisas, você começa a construir o seu muro, a empilhar esse desejo. Certo? Me contem mais uma vez aqui no chat se está fazendo sentido, se está muito rápido, tá bom o timing da aula? Estão conseguindo compreender o fio da meada? Posso ir para uma parte um pouco mais avançada? Tá perfeito? Bom. Deixa eu só ver se tem algum microfone aberto aqui. Pronto. Tá ótimo, perfeito. Qualquer coisa vocês podem ir me avisando pelo chat também. Gente, essa aula, apesar de ser bastante prática, ela é um pouco provocativa também. Eu separei algumas perguntas e algumas coisas que talvez mexam com vocês, e essa é a intenção mesmo, tá? Eu, como mentora, também eu preciso não só passar a mão na cabeça de vocês, mas fazerem vocês tirarem conclusões e pensarem com autonomia por si próprias. Então, eu vou lançar aqui a pedrada no próximo slide. Até travou aqui meu Canva. Pronto. Se eu entrar hoje, maravilhosa, no seu Instagram e der um breve tour ali pelos seus destaques e pelos seus últimos, aqui a gente tem 12 posts, tá? O que é bastante. Pelos seus últimos 12 posts. Quantas ofertas ou que sejam informações sobre o seu trabalho, sobre a sua consulta, sobre o seu serviço, eu vou encontrar se eu entrar no seu Instagram? Você tem essa resposta? Você sabe me dizer quantas ofertas ou quantas informações? Talvez eu leio alguns pensamentos aqui pelo chat. Talvez você me diga o seguinte, Lari, eu te acompanho há bastante tempo e você sempre fala que você é contra aqueles posts que parece simplesmente um panfleto, que você é contra postar agenda aberta, compre aqui o meu produto, marque já o seu horário. Então, eu não faço esse tipo de conteúdo. Tá tudo certo. E se vocês analisarem os meus últimos 12 posts, vocês também não vão encontrar nada nesse formato. Mas existem várias ofertas e várias informações sobre o meu trabalho aqui de forma velada, muitas vezes, de forma contextualizada, na verdade, com outros conteúdos. Então, esse Reels aqui, por exemplo, que eu falo que você não precisa errar como eu já errei, eu dou o conteúdo e no final eu convido o meu seguidor, a pessoa que está ali, para dar um passo além, para vir aqui para essa aula gratuita, para eu poder falar alguma coisa sobre a minha mentoria. Outra coisa, gente, muito importante, um insight muito valioso para vocês. Esse post aqui, qual dos meus produtos é o ideal para você, que está fixado hoje no meu perfil, é algo obrigatório para todas vocês. Isso aqui me traz muito retorno todos os dias. É um post onde eu basicamente explico quais são os meus cursos, quais são os meus treinamentos, como eles funcionam.
E você deve ter um post assim, explicando sobre o seu trabalho, explicando sobre a sua consulta, defendendo o seu método e muitas vezes vendendo sim o seu peixe. Se você é, por exemplo, uma psicóloga que trabalha com terapia cognitiva comportamental, você precisa vender isso, você precisa vender o seu peixe. Por que você é tão a favor dessa linha de terapia e não da psicanálise? Então, é isso que você precisa fazer nesse post, comentar sobre como funciona o seu trabalho, quais são os benefícios que a pessoa ganha contratando o seu serviço, passando por você enquanto profissional. E claro, né, gente, na maioria aqui das profissões, a gente não pode ficar expondo, principalmente na área da saúde, a gente não pode ficar expondo o preço. Mas você consegue fazer esse post para que a pessoa que chega no seu perfil já tenha um contato direto com uma oferta, já entenda que você está ali para vender algo para ela, já entende mais sobre o seu trabalho. Se vocês entrarem nesse conteúdo, vocês vão ver que é um engajamento de centavos, tá? Tem pouquíssimas curtidas, nem sei se tem compartilhamento esse meu conteúdo. Tem alguns comentários, porque eu peço para a pessoa comentar qual é o produto que ela tem mais interesse, que eu chamo ela no direct, então tem alguns comentários, mas nem se compara com um post onde eu conto a minha história, por exemplo, e é normal. Tá? Não é por isso que você não vai fazer um conteúdo de venda, não é por isso que você não vai deixar fixado. Porque lembra, o que me adianta eu ter muitas curtidas, muitos comentários, muito engajamento num post onde eu falo sobre a minha vida, se eu não consigo vender os meus cursos, os meus treinamentos, os meus produtos, o meu trabalho, o motivo pelo qual eu estou ali no Instagram todos os dias. Então, um grande insight para vocês é, pelo menos tenham isso fixado no perfil de vocês. Podem entrar nesse meu conteúdo e modelar, adaptar para o nicho de vocês, para o que vocês fazem. Muito importante ter destaque também falando, o método 5C é um curso aqui sobre a minha mentoria. Então, a pessoa ela precisa encontrar pontos de contato com você, ela precisa entender mais sobre o seu trabalho de forma contínua. Maravilhosas. Estou de olho aqui no chat. Certo? Então, analisem isso no Instagram de vocês. Lari, eu estou começando agora, não importa, já é um post para você fazer. Depois do divisor de águas, que eu chamo, que é aquele onde você se reapresenta para sua audiência, que você fala qual é o seu intuito hoje com o seu Instagram, você precisa ter um conteúdo assim, tá? Explicando mais sobre o seu trabalho de fácil acesso. Como eu falei, tem um engajamento de centavos, não é um post muito compartilhável, mas eu sei que muitas vendas que eu tenho hoje vêm exatamente desse post, que foi muito certeiro fazer e, inclusive, deixar fixado ali no meu perfil. Já tinham pensado nisso? Alguém aqui talvez já tem um conteúdo assim fixado, explicando sobre a consulta, explicando sobre todos os procedimentos que você atende hoje? Isso é muito importante. E aí a gente entra numa parte muito prática e muito valiosa aqui dessa aula, onde eu vou falar sobre objeções. Quando a gente fala de venda, é natural que as pessoas, de forma muitas vezes até irracional, coloquem desculpinhas, vamos falar assim, vamos traduzir essa palavra objeções para desculpinhas para não comprar o seu serviço, para não passar pela sua consulta, tá? E isso é natural. E não importa o que você venda na sua vida, você vai ter objeção de cliente. Algum cliente vai colocar algum empecilho, alguma desculpinha para não passar por você, para não fazer aquele investimento, para não perder tempo com você. Isso é muito natural. Eu trabalho bastante no computador, como vocês devem imaginar, e eu tenho muita dor aqui nessa região, né? Pescoço, ombros, enfim, tô sempre ferrada com isso. E eu sei que a massagem que eu faço, inclusive que é com uma amiga minha e é aqui pertinho, olha só como o ser humano é desculpento, é mimizento, me ajuda muito. Então, se eu vou lá 40 minutinhos nessa massagem, eu saio nova, eu saio muito bem. Só que muitas vezes, quando eu tô com essas crises de dor, deixa eu achar aqui o áudio de alguém. Quando eu tô com essas crises de dor, o que que eu penso? Ah, que eu tenho preguiça de ir até o local, ou que eu gostaria de gastar esse dinheiro. Vejam se vocês se identificam. Talvez não com uma massagem, mas com uma pizza no final do dia, já que eu tô bem cansada. É um pouco mais prazeroso para mim do que gastar com massagem, que eu sei que ela vai me apertar, vai me doer. Então, mesmo eu sabendo que aquilo me ajuda, que é aqui pertinho, que é uma amiga minha que faz, mesmo assim, muitas vezes, de forma irracional, quando eu vejo, eu tô dando desculpinhas, tá? Eu tô colocando objeções, tô colocando empecilho para não fazer o que eu gostaria de fazer, o que eu sei que seria muito bom para mim.
Então, isso acontece em todos os serviços que você vai prestar no mundo, tá? As pessoas vão colocar desculpas e empecilhos para não resolver. Olha só, a Kézia falou que ainda não tem, mas agora senti que deveria ter, muito bem. Então, maravilha, já coloca isso em prática, depois a gente vai falar mais sobre. Existe uma série, gente, de objeções, tá? Uma série de desculpinhas que são quase que universais que as pessoas dão para não comprarem algo, para não passarem pelo seu serviço, independente do que você venda. Dentro da minha mentoria, quando a gente fala sobre desejo e sobre vendas, eu aprofundo bastante essas objeções, aprofundo bastante como a gente quebra elas, como a gente contorna, mas eu trouxe algumas aqui que são mais comuns. Existem mais de 10 objeções, tá? Mas eu trouxe aqui 4 que são bem comuns para ensinar vocês a contornar essas situações, tá? Isso vai potencializar bastante o resultado de vocês em vendas. O que as pessoas mais pensam quando te seguem e te veem compartilhando sobre o seu trabalho? Quais são essas desculpinhas que elas podem dar? Primeira, algum nível de desconfiança sobre o seu trabalho. Então, será que o seu serviço ele realmente funciona? Ou ainda, será que o seu serviço realmente funciona para mim, no meu caso, com as minhas peculiaridades? Outra, quem é você? Então, é aquela dúvida que a pessoa fica, será que eu passo o cartão para fulana, que eu estou acompanhando aqui no meu Instagram, ou para outra? Nada me chama atenção aqui na fulana para que eu compre dela, para que eu sinta confiança nela. Então, a pessoa ela tem essa certa objeção, essa certa insegurança, porque ela não tem noção de quem é você, tá? Outra coisa muito comum, em qualquer coisa que você venda, você pode vender água no deserto, que você vai ouvir. Eu não tenho tempo, ou eu não tenho dinheiro, ou, né, eu não quero fazer esse investimento nesse momento. Eu tenho dinheiro, mas não quero fazer esse investimento nesse momento. Alguém de vocês aqui já ouviu essas desculpas, essas objeções, esses empecilhos, ou ainda vocês já colocaram isso em algum serviço, em alguma coisa que vocês sabem que vocês gostariam, que seria ótimo para a vida de vocês, mas que vocês estão com essas desculpinhas, estão com esses empecilhos? Isso é muito normal e é meio que inerente do ser humano. Como eu falei, eu tenho plena consciência desse conteúdo e mesmo assim, às vezes, eu entro nessas desculpinhas para não resolver o que eu preciso. A Tati falou que sim, é muito comum. Lari, ok, mas o que isso me ajuda de fato? As pessoas vão dar desculpa para o meu trabalho e aí não vão comprar de mim? Qual que é a mágica, principalmente de um bom posicionamento, de uma boa produção de conteúdo, de uma presença assertiva nas redes sociais? Você consegue antecipar e prever o que as pessoas vão falar para já quebrar essa objeção antes do seu paciente, do seu cliente te falar isso com todas as letras. Antes de você passar o seu preço para o cliente, para o paciente ali no WhatsApp, e ele falar, poxa, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para fazer isso, você já consegue, ao decorrer do seu conteúdo, e trazendo coisas que façam ele refletir de outra forma. Funciona quebrar a objeção? Funciona você simplesmente chegar para o seu paciente, para o seu cliente e contornar o que ele está te falando? Funciona. Mas o ser humano, um bichinho do mato, não gosta de ser contrariado. Então a pessoa, ela não quer dar a razão para você. Depois que ela te fala, olha, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, você pode tentar convencer ela do contrário. Mas o ser humano por si só tem uma certa barreira, uma certa resistência em te dizer, é verdade, eu deveria investir nisso. Então, quanto antes você puder quebrar essa objeção e falar sobre isso, melhor. Lari, como que eu faço isso? Na conversa 1 a 1 ali no WhatsApp com o seu cliente, antes dele te relatar alguma coisa do tipo, nos stories, nos seus conteúdos em feed, aqui o que eu estou trazendo para você são estratégias gerais que são muito úteis para o seu conteúdo total, tá? De forma genérica mesmo. Como que a gente pode fazer a pessoa não ter essa dúvida sobre a qualidade do nosso serviço? Ou se ele realmente funciona? Ninguém quer passar por isso, né? Será que o meu paciente hoje me acompanha pelo Instagram, acha legal os conteúdos que eu faço, mas pensa isso, poxa, mas será que a consulta dela realmente funciona para mim? Será que o método que ela aplica Botox vai ficar bom em mim? Será que isso realmente funciona para o meu caso, para as minhas peculiaridades? Como que você pode mostrar que sim, que o seu serviço ele realmente funciona? Principalmente compartilhando depoimentos
e pontos racionais. Depoimentos nada mais são do que provas sociais. Lari, eu não tenho depoimentos, eu estou começando agora, o que que eu faço? Isso sempre acontece quando eu falo sobre depoimentos. Primeiro, você pode e deve usar outras pessoas como paciente, outras pessoas como clientes em busca de feedbacks. Uma coisa que eu apoio muito que você faça é em um ambiente de mentoria, em um ambiente de cursos, oferecer o seu trabalho, se você principalmente atende online, para outra pessoa ali do grupo, para realmente ela te trazer um feedback do que ela achou do seu serviço, do seu trabalho, e você pode e deve usar isso como depoimento. Além disso, uma coisa que as pessoas não se ligam também é que dificilmente um paciente vai chegar no seu WhatsApp e te escrever um depoimento. Então, a gente precisa pedir, a gente precisa instruir, educar o nosso cliente, o nosso paciente, fazer perguntas que destravem ali um depoimento, que destravem a opinião do que ele achou do nosso serviço, e aí sim a gente pode usar. Aqui eu tenho profissionais de saúde de todos os ramos, e em vários a gente não consegue usar nome, não consegue usar ali os dados do paciente, não pode usar foto, e tá tudo bem, mas é muito importante que você faça uso de depoimentos. E pontos racionais é basicamente falar sobre como funciona o seu trabalho. Quais são os resultados? Quanto tempo dura a sua consulta? Eu falei antes sobre Botox, qual que é o seu método, a sua forma de aplicar Botox? Falei sobre a terapia cognitiva comportamental, por que você defende a terapia cognitiva comportamental? Por que não a psicanálise? Então você vai construindo aqueles tijolinhos de percepção sobre o seu trabalho. Então, ela compartilha bastante resultado, ela tem pacientes, ela atende clientes e olha só, eles falam bem do trabalho dela. Então, isso vai gerando confiança, vai gerando credibilidade na cabeça de quem está te acompanhando, tá? Então, para a gente quebrar essa desconfiança de o seu serviço realmente vai funcionar para mim, você pode e deve compartilhar no feed, nos stories, aqui é de forma genérica mesmo, depoimentos e alguns pontos racionais, quais são os benefícios do seu produto, do seu serviço. Só que, bonitas, eu falei para vocês que eu ia pegar em algumas questões mais pessoais. Quantas vezes você já viu um post de depoimento mais ou menos assim, ou nos stories, ou no feed? Não falo nem aqui desse layout, tá? Que tem as estrelinhas, enfim, isso aqui não me interessa. Mas é basicamente a mensagem da paciente que eu coloquei aqui. A minha boca ficou maravilhosa depois do preenchimento com a doutora Larissa. Amei, 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 indico para todas. E aí, a profissional, ela vai lá, ela compartilha esse depoimento, que tá ótimo. Não precisa ser um textão, tá ótimo. Se foi o que a paciente mandou por livre e espontânea vontade, tá ótimo, você pode usar. E coloca o seguinte: mensagens que aquecem o meu coração. Vocês já viram isso ou já passaram por isso? Já acharam que isso estava 100% certo? O que que acontece? Lari, isso é totalmente errado? Nossa, estou cometendo um pecado fazendo isso? De forma alguma. Mas não é nem de longe a melhor forma da gente aproveitar um depoimento, aproveitar um feedback de forma estratégica, de forma intencional, de forma assertiva. Várias vezes a Tati. A Késia, sim. A Tati, sim. Gente, isso é muito comum. Como eu falei, não é por mal, provavelmente a pessoa que posta isso, ela errou tentando acertar, né? Mas não é nem de longe a forma mais convincente, a forma mais estratégica de se postar um depoimento. Como que a gente poderia usar esse depoimento bem curtinho aqui, que parece até espontâneo da paciente, de uma forma um pouco mais intencional? Então, olha só, ela falou que a minha boca ficou maravilhosa depois do preenchimento com a doutora Larissa, meia, 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 indico para todas. Como que a gente pode fazer isso de forma mais estratégica? Contando a história da Ana. A Ana é a paciente aqui que eu fiz para ilustrar esse caso. Pessoas se conectam com histórias. E aqui um insight bem valioso para vocês, principalmente se o seu público-alvo, se quem você mais atrai no seu Instagram, se quem você mais atende no seu consultório, na sua clínica, com o seu trabalho, é mulher, mulheres são muito mais emocionais do que racionais. Existem as exceções? Existem, mas de forma geral, você precisa mostrar o valor do seu trabalho muito mais de forma emocional do que racional.
Então, você poderia simplesmente aqui, se você tivesse atendido a Ana, se você trabalha com estética, você poderia contar qual que é o pesadelo da Ana. Lari, eu não posso usar o nome da paciente, não posso usar foto, né, que apareça os olhos dela, tá tudo certo, mas você consegue fazer essa narrativa da mesma forma. Como? Mais uma vez, falando em vídeo, escrevendo numa legenda, isso é indiferente, o formato que você vai escolher colocar isso em prática. Mas quando você conta como era a Ana antes do seu trabalho, como ela se sentia, você faz com que as pessoas que estejam nessa mesma situação se enxerguem na história da Ana. Além de ser muito mais envolvente encontrar uma sequência de stories, por exemplo, assim, onde você está contando uma história, e geralmente isso aqui as pessoas pulariam seus stories, nem veriam esse lindo depoimento que a Ana deixou, e você consegue fazer, então, com que as pessoas se identifiquem com aquilo. Daqui a pouco, a Ana passou em consulta com você e ela deixou escapar que ela tinha muita insegurança com o lábio dela, que ela achava muito fino e que isso estava prejudicando até mesmo as fotos que ela fazia, porque ela se sentia muito insegura. Ela não sabia se era exatamente porque as pessoas estão usando muitos filtros e estão fazendo cada vez mais preenchimento labial, então ela não sabia se isso estava distorcendo a autopercepção dela ou não, mas que ela estava com essa super questão com o lábio dela, que ela começou a perceber que isso afetava na autoestima dela em fotos, depois ela começou a perceber que ela não se sentia mais confiante em falar sobre o trabalho dela ali frente a frente com o cliente, porque ela achava que ele estava percebendo o quão fina era a boca dela. Então, você pode e deve falar sobre isso, sem expor a paciente, sem expor a cliente se ela não autorizar, se você não puder pelo seu código de ética, mas você pode falar sobre como ela se sentia antes de passar pelo seu trabalho. Então, você vai criar uma linha de raciocínio com o que a pessoa fala, com o pesadelo, entre muitas aspas, que ela vivia, e você vai mostrar para as pessoas que te seguem que é possível sair dessa situação. A Bruna, que eu citei lá no início da nossa conversa, que é minha aluna, que é consultora de sono infantil, ela pode e deve falar que é possível sair dessa situação. Que ela não, que a mãe que está com dificuldade em colocar sua filha para dormir, seu filho para dormir a noite toda, não precisa passar por essa situação, porque é possível reverter. Então você mostra o cenário do pesadelo, como a pessoa se sentia antes de passar por você, e provoca uma mudança e mostra como existe uma forma dela se livrar desse pesadelo, dela se livrar desse problema. E aí que você pode linkar, inclusive, com o seu serviço, com o seu produto. No caso da Bruna, ela poderia contar a história dela ou contar a história de uma cliente que tenha passado por essa consultoria do sono e que relatava se sentir muito cansada, relatava que ela não conseguia render no dia a dia dela, porque ela estava esgotada durante a noite por conta da filha dela que não dormia, e aí trazer o link para o produto dela, para a solução que ela oferece. Exatamente por isso que eu criei a minha consultoria do sono, porque eu cansei de ver mulheres passando por essa mesma questão que eu também passei. Então, vocês entendem como a gente consegue gerar uma história que fica envolvente e que culmina numa oferta, muitas vezes sem parecer, inclusive, que você está vendendo? O que você precisa lembrar é de sempre encorajar a pessoa que está te acompanhando, muitas vezes acolher o fracasso e mostrar que a culpa não é dela. Principalmente nesse caso da Bruna, dependendo do nicho, a gente não vai conseguir fazer isso tudo, tá? Encorajar, acolher o fracasso e mostrar que a culpa não é dela. Mas olha só como para a Bruna funcionaria muito bem. Ela mostra que a culpa não é da mãe, que a mãe foi ensinada que ela precisa deixar a criança lá chorando no quarto escuro, que um dia ela vai parar de chorar. Então, ela mostra que a sociedade falou isso para a mãe, que a mãe está passando por tudo isso, mas que a culpa não é dela, não é que ela não seja uma boa mãe, não é que ela não domine esse assunto, mas ela só realmente não teve as ferramentas para sair dessa situação. Faz sentido para vocês? Vocês entendem como é 1000 vezes mais envolvente e mais tentador, gera mais tijolinho de desejo uma história assim da sua paciente, da sua cliente, mais uma vez, talvez você não precise expor o nome, expor foto, do que simplesmente postar o depoimento dela, mensagens que aquecem meu coração. E no final dessa sequência, nada impede de você postar o print, tá? Pode ser até com isso, mensagens que aquecem o meu coração, mas você vai ter contextualizado tudo antes, gerado valor para o que você tem de transformação no seu trabalho, como você contribui para a vida das pessoas,
e ofertado ainda o seu serviço, o seu produto. Fazendo sentido para vocês? Vamos seguir. O serviço que você presta hoje, ele não é a mesma coisa que o resultado que o seu cliente tem. Isso aqui também é algo que você precisa entender para ontem, se você quiser construir esse tipo de narrativa, se você quiser se valer do digital para mostrar ainda mais o seu trabalho, tá? Quando eu falei lá no início que muitas vezes as pessoas elas focam, elas até ofertam, mas elas focam muito nos benefícios, nas coisas racionais, é exatamente isso. A pessoa ela tem a noção de que eu, Larissa Mocelin, eu trabalho com cursos, com mentorias, então eu vendo minha mentoria para profissionais da saúde que querem vender mais, que querem se posicionar no digital. Não. O que eu vendo é muito além disso. E se eu bater só nessa tecla, isso não gera desejo, isso não empilha a minha construção de muro certinha, com estratégia. Na verdade, o resultado é o que a pessoa consegue conquistar através da sua entrega, que vai muito além somente do serviço prestado. Então, eu não entrego só a mentoria, eu entrego mais faturamento e o que isso vai comprometer na vida daquela pessoa? Ela vai ter mais qualidade de vida, ela vai poder ter mais poder de escolha, ela vai poder ficar mais tempo com os filhos, ela vai poder ir num restaurante caro e não olhar o preço do prato, não se sentir culpada por gastar mais num restaurante. Então, quando eu falo sobre isso, isso vai gerando essa percepção de que, poxa, não é só a mentoria, é algo muito além. A Bruna, vamos continuar aqui nesse exemplo, ela não vende a consultoria de sono. Ela vende toda a qualidade de vida que aquela mãe vai ter, que aquela família no geral vai ter depois de passar pelo trabalho dela. A doutora Larissa, lá que fazia preenchimento labial, ela não vende só o preenchimento labial. Mas ela vende mais autoestima, ela vende mais segurança, ela vende mais resultados no trabalho da Ana, que estava se sentindo insegura, que estava se sentindo, enfim, mal com aquela situação. Então, uma coisa para você fazer hoje também é mapear, é escrever. Sempre que eu falo sobre mapear, minhas alunas sabem disso porque eu pego no pé, é ter anotado, gente. Isso aqui precisa estar na ponta da língua. Qual que é a transformação do meu trabalho? Eu não entrego só uma consulta nutricional. O que eu proporciono de fato para minha paciente além disso? Além do cardápio que eu entrego? Além do acompanhamento que eu faço com ela? O que eu proporciono? Vamos continuar então com as quebras de objeções. Vou deixar vocês pensando nesse slide aqui. Quem é você? Também é uma objeção, uma desculpinha bastante comum, onde a pessoa talvez ela enxergue valor no seu trabalho, mas ela ainda tem algum pé atrás com você enquanto profissional. E no digital, principalmente no Instagram, no seu posicionamento, o ir com a cara, a pessoa ir com a sua cara é muito importante mesmo. Principalmente quando ela consegue gerar algum vínculo com você. Gente, eu fico emocionada em ter aqui a Pamela, se eu não me engano, que me acompanha desde a época do YouTube, que faz 50 mil anos. Então, com certeza, a Pamela, ela criou esse vínculo emocional comigo. Por isso que ela me acompanha até hoje, além de todas as mudanças que eu tive, ela permaneceu comigo. Quando a gente consegue criar esse vínculo com as pessoas, isso é muito poderoso. Muitas vezes a pessoa, ela escolhe pagar mais caro para você, para passar por você, porque ela tem uma conexão, porque ela vai com a sua cara, e isso é muito além de somente ir com a cara, mas ela escolhe muitas vezes guardar mais tempo e dinheiro para passar por você do que para ir na sua concorrente, que é um pouquinho mais barato. Então, isso é muito poderoso e muitas pessoas ainda não entendem muito bem como fazer isso, esses conteúdos de conexão. Até uma dúvida que eu recebo com bastante frequência é: Lara, então eu vou ter que mostrar a minha vida inteira, vou ter que mostrar o meu pet, meu namorado, vou ter que mostrar tudo. E não, na verdade, existem várias formas de você gerar essa conexão, de mostrar um pouquinho mais de quem é você, sem precisar expor sua vida inteira. Se vocês me acompanham hoje, vocês sabem talvez 15% da minha vida. Eu não exponho muita coisa mesmo. Então, como que a gente quebra essa objeção de quem é você? Conteúdos de conexão
e pontos de autoridade. Então, quando você fala mais sobre a sua história, quando você conta o porquê você decidiu empreender com o que você faz hoje, o porquê você decidiu trabalhar no nicho que você trabalha hoje, isso vai gerando pontos de conexão. Daqui a pouco, quando eu mostro a Alaska no meu Instagram, que é a minha gata, e alguém também do outro lado gosta de gato, isso já gera um ponto de identificação. Eu gosto muito da analogia que é como se você estivesse em um jantar com pessoas desconhecidas. E você só vai conversar, só vai se aproximar de pessoas que você sentir esse ponto de identificação. Daqui a pouco você fala alguma coisa sobre academia nesse jantar e tem lá no fundo uma maromba, que ela também adora academia. Vocês vão super se conectar. Por quê? Vocês acharam pontos de identificação. Então vocês vão passar a noite inteira papeando sobre 1000 coisas e também sobre academia, porque gerou um vínculo emocional, tá? Então sempre que você fala um pouquinho mais sobre você, e um conteúdo que eu sempre indico que vocês tenham no Instagram, inclusive, é aquele famoso Quem sou eu? Ou Prazer Larissa, Prazer Fulana. É muito importante. Eu tenho hoje um destaque no meu Instagram contando sobre a minha história. Não expondo nem 10% da minha história, de coisas muito pessoais, mas eu falo mais sobre mim. Eu deixo as pessoas saberem quais são os meus valores, quais são os meus princípios, o que eu gosto, o que eu defendo, o que eu não gosto. Então, isso é além do técnico, além do que a gente encontra no Google sobre consulta nutricional, sobre consulta farmacêutica. A gente consegue ir além e realmente criar esse vínculo. Olha aqui, ai, gente, que coisa boa, a Kézia. Eu também te acompanho desde 2019, é muito tempo e são muitas versões da Larissa. Então, eu fico muito feliz mesmo e com certeza, Ké, você também criou algum tipo de vínculo emocional comigo. Você conseguiu se conectar de alguma forma. Ou você pensa como eu penso, ou você gostaria de talvez fazer o que eu faço. Isso é muito poderoso. Pan, seus conteúdos me ajudaram na decisão de escolher o curso de farmácia. É raiz, hein, Pan? Raiz, há muitos anos atrás. E talvez por isso, inclusive, você criou esse vínculo, porque eu te ajudei, mesmo sem saber, né, involuntariamente, lá numa decisão muito importante da sua vida. Isso também é possível através dos nossos conteúdos. Daqui a pouco você posta algo que faz muito sentido para alguém, que é um insight muito valioso, a pessoa já vai se conectar com você. Ela já vai te ver com um olhar mais carinhoso. É como se você ocupasse um lugar especial no cérebro e no coração dela. Lari, além de falar sobre mim, de mostrar um pouco mais sobre quem sou eu, o que eu posso fazer? Pontos de autoridade. Isso aqui eu sempre falo. Se você já acompanhou qualquer aula gratuita minha, é uma coisa que eu sempre falo. Então, você tem alguma especialização, mestrado, doutorado, atendeu mais de 100 pacientes, faturou mais de X mil reais? Desde que você trabalhe com faturamento, que isso implique em algo no seu negócio, você pode e deve expor isso, tá? Na sua bio, nos seus conteúdos. Então, postar, inclusive, resultados dos seus pacientes também é um ponto de autoridade, que mostra que você tem resultados, que você atende pessoas realmente e que você ajuda elas verdadeiramente. Fazendo sentido para vocês? E, por final, como eu falei, se você vender água no deserto, você vai escutar de alguém, talvez não com essas palavras, mas em algum momento você vai ouvir isso de um paciente seu. Eu não tenho tempo, ou ainda eu não tenho dinheiro. O que a gente consegue fazer? E se vocês me acompanharem nos próximos dias, eu vou abrir aqui um bastidor para vocês. Dentro dos meus cursos, dos meus treinamentos, o que eu mais escuto, por quê? Por que eu sei disso? Porque eu tenho mapeado, porque eu tenho anotado, eu tenho todo um bastidor de conversar com as minhas alunas, de conversar com pessoas interessadas, e eu realmente tenho isso mapeado. É estatístico. O que a Larissa mais escuta para alguém não investir no trabalho dela? Essa aqui. Eu não tenho tempo. E o que a gente precisa fazer? E eu estava falando que eu vou fazer isso nos próximos dias, principalmente nos stories, tá? Precisam entender que eu vou ofertar alguma coisa aqui no final para vocês. E durante essa semana eu vou estar falando sobre isso nos meus stories e batendo principalmente nessa tecla aqui, ó, das pessoas que acham que não tem tempo. É muito importante que eu faça a pessoa que tem essa percepção refletir numa outra situação. Para ela não chegar para mim e me dizer, Lari, eu não tenho tempo. Eu já vou ter quebrado esse pensamento dela antes dela me comunicar isso, tá? Principalmente a gente consegue matar
essa eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, através do nosso conteúdo, mostrando o cenário do sucesso e do fracasso e a percepção de economia de tempo e dinheiro. Quando eu vendo hoje a minha mentoria, eu falo muito que mentoria é aceleração, é economia de tempo, é economia de erros, é economia de muito trajeto que você vai precisar percorrer em vão. Você não vai precisar percorrer em vão, porque você tem alguém para te guiar, porque você tem alguém para te direcionar, porque você tem alguém para tirar suas dúvidas no momento que você precisar, que vai te dizer, não, fulana, isso aqui não vai dar certo para o seu negócio, vai por esse caminho aqui. Não, isso aqui não tá legal no seu posicionamento, altera isso aqui. Então, isso te economiza muito tempo e tempo é dinheiro. Então, quando a gente mostra que, na verdade, a pessoa não tomando decisão ou ficando com essa desculpa de eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, muitas vezes ela não está percebendo que investindo no seu trabalho, ela está economizando tempo e dinheiro. Gente, isso aqui, acho que eu não preciso falar, mas vou comentar que realmente algumas pessoas não têm tempo. Ela realmente não é uma desculpa, ela não tem como colocar mais uma atividade no dia dela. Algumas pessoas realmente não vão ter o valor de investimento. Não é que ela não está vendo valor no seu trabalho, ela realmente não vai ter esse valor para investir, tá tudo certo, tá? Aqui a gente está falando das pessoas que colocam essa desculpa, mas que no fundo teriam esse investimento, que no fundo, organizando bem a rotina, teriam esse tempo, principalmente porque está alinhado com os objetivos que elas querem atingir lá no final do percurso. E aqui uma dica muito importante para vocês também é focar no cenário do sucesso e no cenário do fracasso. Então, no cenário do sucesso, eu mostro para minha paciente, eu mostro para minha cliente, eu mostro para minha aluna como seria a vida dela se ela passasse pela minha terapia, se ela passasse pelo meu procedimento, se ela passasse pela mentoria que eu ofereço, como seria a vida dela? Ah, ela teria mais tempo, ela teria mais faturamento, ela teria mais procura pelo seu trabalho. E o cenário do fracasso geralmente está ligado com a pessoa que não se decide, com a pessoa que não toma uma decisão, tá? Então a gente mostra que se ela não dar um passo além, que se ela não investir, se ela não te contratar enquanto profissional, não passar pela sua consulta, ela vai continuar com aqueles pesadelos que a gente mapeou lá atrás. Ela vai continuar se sentindo mal, ela vai continuar com a autoestima baixa. Então a gente consegue mostrar isso. Olha só, se você investe no meu trabalho, na minha consulta, no procedimento que eu ofereço, na terapia, essa vai ser a sua vida. Mas, caso você não invista ainda, essa vai ser a sua realidade, tá? O cenário do sucesso e o do fracasso. Eu, Larissa, tenho uma comunicação muito soft, eu diria, né? Eu não sou uma pessoa muito agressiva, eu não gosto de ficar convencendo alguém a comprar algo de mim. Lembra que eu falei que eu prefiro já conversar com as pessoas que já sabem que precisam? Então, eu foco muito mais aqui, tá? Em mostrar como vai ser a vida dela se ela der esse passo. Eu não gosto tanto de ficar focando nisso aqui, porque eu acho que isso deixa a nossa comunicação um pouco agressiva. Mas é importante, às vezes, você mostrar, tá? Que se ela não investir, nada vai mudar, que ela vai continuar se sentindo mal, que ela vai continuar tendo a mesma vida, as mesmas dores, as mesmas preocupações que ela tem hoje. Lari, como eu faço isso? Mais uma vez, não importa o formato. Se você quiser fazer um post falando sobre isso, você pode. Se você quiser fazer uma narrativa nos seus stories falando sobre isso, você pode. Se você quiser pensar num textinho padrão que você envia para o seu paciente quando ele demonstra interesse na sua consulta, mais ou menos aqui, ó, passando pelo cenário do sucesso e do fracasso, mostrando para ele que é importante que ele invista, que é importante que ele tenha esse tempo para ele, tanto faz. Tá? Isso aqui são quebras de objeções universais que vocês conseguem usar em todos os pontos de contato com possíveis clientes, com possíveis pacientes. Gostaram de entender mais sobre como driblar, digamos assim, essas desculpinhas? Vocês já conheciam isso? Já tinham sido apresentadas para esse conteúdo? Ou foi tudo novo até aqui? Que bom, a Ké não conhecia. Fico muito feliz, então. Isso aqui muda vidas, tá, gente? E eu aconselho que vocês escrevam isso e que vocês comecem a perceber. Talvez a pessoa ela não chegue para você e te diga com todas as letras, Lari, eu não tenho dinheiro. Mas ela vai te contar uma história de que ela investiu, não sei o quê, e que ela não vai conseguir nesse momento. Então você já sabe, opa, qual é a objeção, qual é a desculpa que apareceu aqui? Não tenho dinheiro. Então você faz um pontinho.
Sempre em todos os pontos de contato com os clientes de vocês, com os pacientes de vocês, é importante que você vá começando a reparar o que mais aparece. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, são o que mais aparece. Então, você vai trabalhando isso ao longo do seu conteúdo, ao longo da sua presença, para que antes que a pessoa pense nisso, ela já se depare com um conteúdo que faça ela refletir de outra forma, que faça ela ter outra conclusão sobre isso. Ah, que maravilha, Mari! Que bom te receber aqui. Achei incrível a forma como tu colocou cada tópico. Que bom, Mari, fico muito feliz. E na estética, eu imagino que isso aconteça muito também, né? Principalmente o eu não tenho tempo e eu não tenho dinheiro, quando a gente fala de estética, é muito comum a pessoa não se priorizar, a pessoa não se colocar em primeiro lugar, e essa é uma ótima narrativa para usar nesse caso. E tenha certeza maravilhosa que você atrai mais do que você posta. Se eu pudesse te fazer ficar com uma informação aqui depois dessa aula, uma única informação, um único insight, seria isso aqui. Você atrai mais do que você posta. Você atrai mais do que você posta. Lari, olha só, eu sofro com um grande problema hoje no meu negócio, que é, eu trabalho, vou seguir com o exemplo da Mari, por exemplo. Deixa eu ver se tem alguém aqui com o áudio ligado. Por exemplo, eu trabalho com estética e acaba que eu tenho clientes vendo bem, mas são pessoas muito novinhas. São pessoas que geralmente fazem limpeza de pele comigo, por exemplo, e que eu não vejo tanto potencial delas fazerem outros procedimentos, delas gastarem, vamos falar um português claro aqui, delas gastarem mais comigo enquanto profissional, porque são pessoas muito novinhas. E eu já escutei muito isso, muito isso. Lara, eu tô atraindo um público muito desqualificado, muito errado, não é quem eu quero atrair. E aí a gente vai olhar para o perfil da pessoa, o que que tem lá? Foto de pessoa novinha, foto de limpeza de pele. Então, tenha certeza disso, que você atrai mais do que você posta. Uma coisa muito importante, um insight muito valioso também, principalmente para quem é nutri, é o seguinte: eu aconselho muito que em algum momento do seu consultório, da sua clínica, você faça tráfego pago, você invista em anúncios, em criativos, enfim. Mas quantas vezes eu passo pelo meu Instagram por anúncios que falam mais ou menos o seguinte: olha só, se você já investiu muito em consulta nutricional, em métodos de emagrecer, enfim, qual é o seu nicho aqui? E mesmo assim você não tem resultados porque você acaba desistindo no meio do caminho, o meu método vai te ajudar. O que que acontece se eu faço um anúncio falando exatamente isso? Quem eu atraio? A pessoa que tem dinheiro, porque eu falo lá, já investiu muito em consulta nutricional, em formas de emagrecer, em formas de tratar XYZ, mas acaba desistindo no meio do caminho. A pessoa que não desiste no meio do caminho, ela vai olhar para esse anúncio, ela não vai se identificar. Esse produto não é para mim, esse método não é para mim. Agora, a bendita que compra, que gasta muito com consulta nutricional e desiste e larga no meio do caminho, vai se identificar. E quem você vai atrair? Exatamente essa pessoa. Que possivelmente vai pagar para você, vai fechar uma consulta com você, vai querer algo milagroso, porque ainda em 2024 as pessoas têm a ideia de que é só passar o cartão. E isso eu encontro muito também dentro do mercado digital, né? Dentro de curso, mentoria, eu encontro muito isso. A pessoa compra e ela acha que a mudança vai acontecer naquele momento. E não que a mentora entrega 50%, mas que ela precisa fazer 50%. Não, é só comprar, é só pagar. E aí, possivelmente, ela não tem resultados e ainda, possivelmente, essa pessoa vai sair falando mal do seu trabalho. Ela vai dizer, olha só, passei na Nutri, vi lá um anúncio no Instagram, passei com aquela Nutri, não me deu resultado. Então, você atrai mais do que você posta. Cuidado com a sua comunicação, cuidado com as coisas que você fala para não acabar atraindo o paciente errado, o paciente que você não quer. E lembra lá no início da aula que eu falei que é importante que a gente mapeie o nosso paciente ideal, o nosso cliente ideal? Também é importante que você mapeie quem você não quer atrair. Quem você não quer atender, quem não valoriza o seu trabalho. Quais são as atitudes que você percebe em alguém que desmarca com você em cima da hora? Certo? Deixa eu ver aqui o chat. Bem assim, Lari, diz a Dani. Que bom, Dani, que você tá aqui.
Lari, mas na maioria das vezes, quando eu vendo meu produto e falo o valor, o pessoal aceita e fecha o pedido. Porém, queria aumentar o valor. O que eu faço? Estamos aqui conectadas, bastante conectadas, e eu já vou trazer um insight que eu não sei se é no próximo slide, mas eu falo que ele mudou o meu ano passado, o meu 2023. E é mais ou menos sobre isso, tá? Mas basicamente, antes da gente chegar nesse tópico, eu poderia te responder o seguinte: para você aumentar o valor do seu serviço, né, o seu preço, você precisa também aumentar a percepção de valor. Lembra dos tijolinhos que a gente vai empilhando, que vai criando uma percepção na cabeça das pessoas? Você precisa encontrar formas de aumentar a sua percepção de valor, tá? Então, isso a gente faz principalmente com um bom posicionamento, com uma boa presença no digital, com um bom marketing. Mas já vamos entrar mais profundamente no que você comentou, que é sobre precisar aumentar o faturamento, tá? Prometo. E aí, eu quero muito que você saia dessa aula, além desse insight aqui, de você atrair mais do que você posta, que você saia com esse ciclo aqui muito bem definido dentro da sua cabeça, que eu chamei de ciclo da falta de ação. Talvez você esteja aqui até o final da aula, né? A gente está quase indo para o final, e quantas pessoas foram desistindo no meio do caminho, isso é completamente normal. E você aprendeu bastante coisa, e você vai fechar aqui esse zoom e vai pensar que você ainda não está pronta para colocar alguma coisa em ação. Só que eu tenho certeza absoluta que, independente do seu nível, algum insight, alguma coisa que eu te passei é aplicável para o seu momento de vida. Nem que seja fazer aquele post lá que eu mostrei para vocês, fixado no perfil, onde você fala sobre os seus serviços, explica sobre a sua consulta, explica sobre os procedimentos. Essa já é uma forma de começar a se posicionar. Quando a gente está aprendendo algo e está aqui numa segunda-feira à noite, prestando atenção na aula até agora, sai disso e não executa, você não vai perceber nenhum progresso, nenhum resultado. E isso por si só, lógico, né, causa frustração, só que hoje, gente, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas é muito fácil a gente se sentir ficando para trás. Não sei se vocês passam por isso também, mas eu já passei muito tempo e até hoje a gente tem pensamentos sabotadores que eu também tento controlar, mas a gente vê as pessoas, os concorrentes, enfim, passando, voando na nossa frente e a gente se sente cada vez mais para trás. Já era natural do mundo a gente sempre se comparar, mas hoje com a internet, com o digital, a gente vê de uma forma ainda mais clara e ainda mais escancarada na nossa frente. Isso não significa que você é uma pessoa invejosa, que você é uma pessoa ruim, mas é impossível olhar para isso e não se sentir mal. Só que quando você não executa, você não percebe progresso, você não percebe nenhum resultado, você se frustra, mais tempo passa, você acha que precisa aprender mais sobre aquele assunto. E aí, como você já tem muita bagagem, você já tem muito conhecimento, mas não coloca em prática, você pensa que, nossa, mas então para eu colocar em prática precisa estar tudo perfeito. Precisa estar tudo muito bem alinhado. Por quê? Porque eu já estudei muito sobre. Eu fiquei na aula gratuita da Lari, eu acompanho ela no Instagram, eu não posso me permitir errar ou fazer algo que fuja de algo que seja certo. E aí, lógico, quanto mais você demora para aplicar as coisas e vai estudando em paralelo, mais o perfeccionismo ataca. E aí você não executa. Por quê? Porque você tem medo de errar, porque você tem medo de fazer algo que não fique tão bom. E esse é o ciclo da falta de ação. Alguém aqui já se pegou nessa situação em algum momento da vida? Se eu pudesse te dar um conselho de ouro mesmo, muito além de faturamento, muito além de vendas, muito além de qualquer coisa, sempre que você se propor a assistir uma aula, a assistir um curso, a assistir um congresso, uma palestra que seja, se proponha, naquele período de 7 dias depois do que você assistir, a colocar uma coisinha em ação. Uma. Lari, isso vai me trazer resultados? Possivelmente não. Pode ser que sim, mas possivelmente não. Eu não vou florear aqui as coisas e te apresentar uma realidade utópica. Resultado precisa ser plantado, precisa ser semeado, precisa de tempo, tá? Para grandes resultados. Mas você vai se sentir em progresso. Isso vai te dar uma sensação de uma micro-vitória, de que você conseguiu cumprir e colocar em prática uma coisa muito importante para você. Nem que seja uma coisinha pequenininha.
você vai sentir que não está estagnada, que está fazendo algo pelo seu negócio. Então, coloque qualquer coisa que eu falei aqui, que você achou um pouco mais simples de executar, talvez, em prática, no máximo daqui 7 dias, tá? E se comprometa a sempre fazer isso nas próximas coisas gratuitas que você assistir, na próxima palestra que você estiver. Isso aqui muda a vida e você vai parar de se sentir frustrada. Confie em mim. Deixa eu ver aqui no chat. Ai, gente, eu sei que vocês são perfeccionistas. Por quê? Porque, olha, lembram? A gente atrai mais do que a gente posta. Eu falei lá no início da aula que eu me vejo muito em vocês, que eu me vejo muito nas dificuldades que vocês passam, que eu me vejo muito nas dores que vocês enfrentam, e eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Extremamente perfeccionista. Gente, do tipo, vamos abrir aqui um bastidores, eu tive que parar de olhar esses slides de tarde, porque toda hora eu queria colocar, ai, essa barrinha aqui dourada pra cá, ai, não, isso aqui não ficou tão legal, ai, mas será que isso aqui tá compreensível? E é muito exaustivo a gente ficar nesse ciclo, tá? Então, eu até compartilhei esses dias no meu Instagram e teve bastante repercussão, porque eu sei que vocês são, assim como eu, perfeccionistas, mas essa é uma grande meta para 2024. Eu tenho postado cada vez mais stories sem ficar me ouvindo, me assistindo muito, porque eu sempre vou achar um defeito, seja na minha imagem, seja na forma como eu gesticulo, seja na minha voz, seja, enfim, em mil coisas. Eu também sou essa pessoa perfeccionista. Só que a gente precisa entender que isso nos atrasa na vida. Simples assim. E quanto antes a gente coloca em prática e meio que faz isso, é o que eu tô tentando fazer também, meio que posta e sai correndo, vai assim, melhor do que nada, isso é libertador. Libertador. Dani, verdade. Sou muito executora, mas muito perfeccionista também. A Dani é muito executora mesmo. Acompanho e admiro muito, inclusive. Somos literalmente uma semente, necessário plantar, regar, firmar raízes, crescer, dar frutos. Exatamente. Exatamente. Maravilhosas. Então, se vocês puderem sair com um grande insight, lembrem disso, tá? Você atrai mais do que você posta e coloque pelo menos alguma coisa que você aprendeu aqui, mínima que seja, em ação. E se o seu carro ele deixa de ter um bom desempenho, ele não está tendo ali um bom resultado. Será que você vai até um mecânico, você leva o seu carro para consertar? Ou você simplesmente abandona ele no meio da rua e nunca mais volta para pegá-lo? Eu falei para vocês que eu preparei vários momentos de reflexão e de, vamos chamar de tapa na cara com amor. E uma vez eu li essa analogia e eu nunca mais esqueci. Se o seu carro ele para de funcionar tão bem, você tem a plena convicção, a plena certeza, é algo que você nem cogita não ser isso, mas você tem a plena convicção de que alguma coisa está errada, de que alguma peça está quebrada, de que alguma coisa não está funcionando tão bem e que tem conserto. Você vai levar para o mecânico vai olhar, vai consertar. E com o seu negócio? Por que não é assim? Por que você acha que é alguma coisa muito além, que é uma força sobrenatural que está te impedindo de ter resultados, que é algo que está ligado ao seu potencial, que você não é boa o suficiente? Será que o seu carro pensa isso, que ele não é bom o suficiente? Ou simplesmente tem alguma coisa errada, tem uma pecinha precisando de um parafuso, tem uma pecinha ali quebrada? Se o seu carro ele deixa de ter um bom desempenho, você vai levar até o mecânico porque você tem a plena convicção, a plena certeza de que alguma coisa está errada. Você vai buscar consertar isso para que ele volte a funcionar bem, para que ele tenha um bom desempenho. Com o seu negócio precisa ser da mesma forma. Tenha certeza. Gente, mais uma vez, do fundo do meu coração, eu já estive onde você já esteve, onde você está hoje, na verdade. Eu me vejo muito em cada uma de vocês. Eu já passei pelas mesmas dificuldades e hoje passo por outras, mas que vocês ainda não acessaram, mas vão acessar, conforme a gente vai crescendo e evoluindo no nosso negócio. E se tem alguma coisa errada, se você não está conseguindo ter um bom desempenho, tenha certeza que está faltando olhar para alguma peça com mais carinho, que está faltando ajustar um parafuso. Não tem nada a ver com você, enquanto pessoa, enquanto profissional. Fazendo esses slides, a perfeccionista lembrou dessa analogia e eu
eu não pude deixar de trazer ela para vocês, porque a primeira vez que eu li fez muito sentido para mim. Foi algo que eu internalizei e eu quero deixar vocês também com essa mensagem. E agora, o insight de milhões que eu falei, eu estava respondendo para a Késia, que mudou completamente o meu 2023. E talvez para algumas de vocês isso seja um pouco avançado, mas principalmente em mentoria, eu falo que com as minhas mentoradas, com as minhas alunas, eu funciono de uma forma. Eu voo com quem quer voar, eu corro com quem quer correr e eu caminho com quem quer caminhar. Então, eu entendo muito que é 50% do mentor, da entrega dele, da didática dele, do desempenho dele, e 50% da pessoa que se compromete e tem vontade de colocar as coisas em prática. Se hoje um cliente comprasse todos os serviços que você oferece, quão maior seria o seu faturamento? Esse insight aqui, essa pergunta, eu recebi em uma mentoria, onde eu era mentorada, onde eu era aluna. Eu sempre falo para vocês da importância de ter mentores no meio do caminho, no meio do processo, e eu sempre tive. E isso aqui, quando eu escutei isso aqui, mudou o meu 2023 e eu quero compartilhar isso com vocês. Talvez quem tenha uma visão de negócio um pouco mais madura vá olhar para isso e vai ter uma interpretação, mas eu tenho outra. Talvez você pense que isso é muito sobre LTV. LTV é uma sigla em inglês que significa a recorrência que um cliente, que um paciente tem com você. Então, por exemplo, o que é uma recorrência hoje dentro do meu negócio? A pessoa comprar o meu produto mais barato lá, o método 5C de conteúdo estratégico. Depois, ela gostar tanto que ela vai para o efeito única, que é a minha metodologia completa. Depois, ela pode comprar o do zero a marca própria. Depois, ela pode ir para um processo de mentoria. Então, ela pode passar por todos os produtos que eu vendo. E se você parar para somar, isso aqui me impactou tanto que quando eu escutei, eu abri a calculadora e eu somei. Se alguém entrar hoje no meu Instagram e me falar o seguinte, Lara, eu quero tudo que você vende, eu confio plenamente de olhos fechados no seu trabalho, nos seus resultados, eu quero tudo. Quão maior seria o seu faturamento? Para mim foi decepcionante quando eu fiz isso a primeira vez. Porque eu percebi que talvez isso não está tão alinhado assim com a vida que eu desejaria ter. É incrível que um cliente, que um paciente seu passe por todos os seus programas de acompanhamento, passe por todos os procedimentos que você tem disponível hoje no seu consultório, na sua clínica. Mas e o que mais? O que mais você consegue fazer? Principalmente dentro de mentoria, um desejo muito forte meu é incentivar, ajudar e direcionar as minhas mentoradas cada vez mais para que elas tenham um tipo de escala dentro do negócio delas, para que elas tenham um outro tipo de serviço que não dependa tanto do tempo delas. Seja um infoproduto, criar um curso, né, alguma coisa que elas consigam vender em mais escala, que não ocupe tanto o tempo delas, seja criar uma mentoria, seja criar uma consultoria. Quando eu somei isso aqui, e eu percebi que tem alguma coisa faltando aqui, não tá legal. Se a pessoa comprar tudo isso aqui, o meu faturamento ele aumenta nisso aqui só. Não, tem alguma coisa que eu preciso fazer. Eu pensei principalmente, mas foi uma coincidência também da vida. Logo quando eu fiquei com isso aqui internalizado, chegou uma proposta para mim de lançar, de criar do zero a marca própria de uma pessoa enorme do digital, que adivinha só, já foi minha mentora. Falo da importância para vocês de um bom ambiente, de ter mentores, e muitas das oportunidades na minha vida vieram por estar nesses ambientes, vieram porque eu me fiz ser vista nesses ambientes. E uma mentora minha me chamou e me perguntou se eu teria alguma forma de ajudar ela a criar a marca própria dela, de cosméticos. E abrindo aqui para vocês, eu criei toda a marca própria dela e eu cobrei 15 mil reais. Gente, quando na minha vida eu ia achar que alguém pagaria 15 mil reais para criar, para que eu fizesse uma marca? Nunca. Só que quando eu tive esse insight aqui, quando eu pensei, nossa, tá faltando alguma coisa aqui, tá faltando alguma coisa que eu possa oferecer para que eu ganhe mais tempo, para que eu receba mais financeiramente por isso, eu tive essa ideia. Foi uma coincidência do destino também ela ter me procurado mais ou menos nesse período, mas acreditem em mim.
Você não precisa focar todas as suas energias nos seus atendimentos, no trabalho, no seu serviço que você presta hoje. Você pode criar uma consultoria, você pode criar uma mentoria, você pode criar o seu próprio curso e você pode escalar o seu faturamento, tá? Não precisa cobrar 15 mil reais assim como eu fiz, e que para mim é um motivo de grande orgulho poder falar isso, mas é algo que eu quero trabalhar muito forte dentro das minhas mentorias, dentro dos meus acompanhamentos e incentivar as minhas alunas para que elas possam ter outras fontes de renda também, principalmente que não dependam tanto do tempo delas ou delas ali presencialmente em cima das clientes, das pacientes. Faz sentido para vocês isso? Então, a recorrência que um cliente tem hoje no seu trabalho, na sua clínica, no seu consultório, se ele comprasse tudo que você oferece, para e soma isso. Será que dá um valor estrondoso? Ou será que você poderia pensar em agregar mais produtos, mais ofertas para o cliente que pode pagar? Para o cliente que está disposto a isso? Para o cliente que não tem tempo, mas ele tem dinheiro. Ele quer a solução que você oferta. No caso, devemos criar um vínculo entre os clientes e a nossa marca? Com certeza quer. É o que eu comentei, inclusive, que provavelmente você que me acompanha há bastante tempo gerou comigo. Você é uma marca pessoal. A gente, às vezes, tem essa percepção de que marca, como assim marca? Eu sou uma profissional, eu sou uma autônoma, eu sou uma profissional liberal, eu sou uma empresária, uma empreendedora. Você é uma marca pessoal. Então, quanto mais você conseguir mostrar alguma coisa que gere esse vínculo com alguém, algum ponto de identificação, assim como eu comentei do exemplo da janta, onde você encontra uma pessoa que também gosta de academia, vocês viram BFFs, é isso, você criou pontos de identificação, pontos de conexão com esse seu possível cliente. Dani, o seu momento de negócio é perfeito para esse insight, Dani. Bateu forte aqui, a Dani falou, o valor a mais é pequeno. Foi uma coisa que eu ouvi em mentoria e que eu nunca mais esqueci. E como eu falei, talvez isso te assuste. Ai, Lari, eu não consigo nem dar conta dos meus atendimentos hoje, eu não consigo nem dar conta do meu programa nutricional, não consigo nem dar conta, sei lá, do que você faz hoje. E tá tudo certo. Existe um momento propício para cada coisa. Por isso eu falei que não é uma regra dentro das minhas mentorias eu incentivar meus alunos a isso, meus mentorados, a querer criar um curso, a uma consultoria, uma mentoria, mas eu corro com quem quer correr e vou com quem quer voar. Se para alguém que está lá dentro isso faz sentido, isso também bateu forte, como me bateu na época que eu vi isso, na época que a minha mentora fez esse questionamento, eu estou disposta a direcionar e a contribuir. E quando a gente fala sobre faturamento, isso aqui é muito importante e foi o que mudou de fato o meu 2023. E agora você tem duas clarezas. O que você precisa colocar em prática e por que você precisa colocar em prática tudo que eu te passei aqui. Só que talvez você ainda não tenha tanta direção de como fazer isso. Por quê? Porque depende de uma série de fatores que talvez você ainda não domine. Um ponto principal para você conseguir colocar essas estratégias em prática e ter resultados com ela é ter minimamente um perfil de Instagram atrativo, visualmente bonito, que as pessoas se conectem, que as pessoas cheguem e entendam o que você faz, que elas respeitem o seu posicionamento, que elas se identifiquem com você. E tudo isso precisa acontecer antes de você colocar essas estratégias de venda em prática para que você tenha resultados. Falei para vocês lá no início da aula, da feira, eu acho que ela não está aqui hoje, mas ela chegou semana passada no meu Instagram e me mandou essa mensagem aqui. O seu perfil apareceu para mim no Insta e de cara já fiquei apaixonada no seu conteúdo e na forma que você explica e aborda. Queria mais informações sobre a sua mentoria. É esse tipo de cliente aqui que eu desejo para todos vocês. Que já esteja muito consciente que ele tem algo para ser resolvido, que ele precisa investir no seu trabalho, que te conheça e já tenha vontade de comprar. Isso aqui que eu desejo para todas vocês. Só que antes existe todo um trabalho e todo um reforço de posicionamento, de marketing para que você comece a ter resultados. Você precisa investir nisso antes para aí sim conseguir ter resultados com esse tipo de ação de venda. E é exatamente ali que a mentoria Amplify, que eu falei para vocês durante aqui essa aula, entra.
A Amplify ela é um programa de acompanhamento e principalmente de aceleração. São 6 meses do meu direcionamento personalizado, focado em solucionar suas questões e elevar os seus resultados. E a grande promessa da Amplify é descubra como se tornar uma profissional da saúde de referência e aumentar o seu faturamento. A Amplify, gente, programa de mentoria, para quem nunca participou e lembra sempre, eu sempre falo isso no Instagram, quando eu falo sobre a importância de ter mentores, eu sempre falo isso. Não precisa ser Amplify, não precisa ser a minha mentoria. Daqui a pouco não é o seu momento, daqui a pouco você não vê a mentoria da Larissa como a grande solução dos seus problemas, mas tenha mentores. E o grande diferencial da mentoria é que geralmente existe uma pré-seleção. Não é como um curso que você vai lá, entra num link, paga e você já está dentro. Como é um grupo muito seleto, as pessoas precisam estar mais ou menos em um mesmo nível, em um mesmo ambiente de clareza, em um mesmo momento de negócio. Então, para entrar para a mentoria Amplify, você precisa se aplicar para uma das vagas, tá? Não é só realmente comprar. Eu preciso entender se para você, no seu momento de negócio, faz sentido a mentoria ou não. E eu sou muito franca e muito clara com isso. Para quem já participou das minhas outras mentorias em outros momentos, sabe que eu sempre falei isso. Eu recuso muitas pessoas dentro da mentoria porque eu sei que eu não vou conseguir entregar resultado para ela, porque ela está num momento que não é para mentoria, que é talvez para um curso, que é talvez para um outro direcionamento, que é talvez para uma consultoria. Então, realmente eu quero que você tenha esse investimento se fizer sentido para você. E se você ficar com alguma dúvida, Lari, mas será que para o meu faz? Será que não? Você se aplica e conforme as suas respostas eu consigo ter esse direcionamento, consigo ter essa clareza se é o seu momento ou não, tá? Então, a aplicação para mentoria ela é basicamente um formulário do Google, depois eu vou mostrar para vocês, com uma série de perguntas sobre você, sobre o seu negócio. Você responde com a maior franqueza do mundo, a gente analisa aqui as respostas e se fizer sentido para a gente ter você na turma de mentoria, nesse grupo seleto, pequenininho, porque eu estou ali todos os dias, é um acompanhamento muito próximo, então eu preciso restringir o número de pessoas que estão nessa mentoria. Se fizer sentido para a gente, obviamente, a gente entra em contato, conversa mais com você, e se não fizer sentido também, tá? A gente consegue te encaminhar para outro lugar. Olha só, quem sabe a mentoria Amplify não é para você agora, mas tem esse curso aqui que vai te ajudar exatamente nessa questão, certo? Isso não significa que só pessoas avançadas podem participar de mentoria. Não, mas é muito também sobre a personalidade, sobre o que aquela pessoa espera da mentoria, para que quem entre realmente tenha resultados e que tenha objetivos claros do que essa pessoa quer buscar na mentoria. Mas caso a sua aplicação ela seja aprovada, caso você preencha o formulário e eu tenha certeza, nossa, essa pessoa aqui vai ter muito proveito, vai colher muitos frutos estando nesse grupo seleto, mesmo que ela esteja lá começando. Essa pessoa aqui é ideal para ter um acompanhamento bem próximo. Eu vou te contar um pouquinho de como vai ser a sua jornada dentro da Amplify. Para quem me acompanha, sabe que em 2022 eu inaugurei a Amplify, tive algumas turmas dela, com muitos resultados, com muitas mentoradas especiais, e uma delas, inclusive, já me disse que vai estar nessa próxima turma, mas ela vai preencher a aplicação, tudo certinho, vai passar também por mais um processo seletivo. E em 2022 eu abri, então, a Amplify, e em 2023 inteiro eu não ofertei, eu não abri a mentoria para poder olhar com mais calma para a minha oferta, para poder olhar com mais calma para a minha metodologia e entender quais seriam as mudanças que eu faria na minha mentoria, para que ela pudesse gerar ainda mais resultados, para que as minhas mentoradas se sentissem ainda mais numa experiência próxima de direcionamento, enfim. E aí nasceu a Amplify 2.0, que é o que eu vou apresentar para vocês. Primeiro, a Amplify, ela é uma mentoria em grupo, porém com direcionamento personalizado e individualizado. Por isso que não é só pagar e entrar, por isso que existe toda uma pré-seleção, porque eu preciso limitar quantas pessoas estarão nesse grupo. E a gente tem encontros individuais também. Ao longo de 6 meses, você tem 2 calls comigo no Zoom, só eu e você. Uma logo no início da sua experiência na Amplify, geralmente nas primeiras semanas, você vai ter esse encontro individual comigo, para que você possa receber um diagnóstico inicial do seu negócio e clareza dos primeiros passos que você precisa implementar. Então, eu consigo entender mais quais são os seus objetivos, onde você quer chegar, aonde você está com o sapato apertando,
para poder te dar um diagnóstico. Olha só, é isso aqui que você precisa começar a fazer a partir de agora, no seu negócio, no seu posicionamento, no seu Instagram. E depois é hora de receber um plano de ação. Lógico, não adianta só te mostrar o problema, eu preciso te direcionar através de um plano de ação, para que você siga avançando e colocando em prática a metodologia da mentoria. Então, apesar de ser uma mentoria em um grupo pequeno de pessoas, todas profissionais da saúde, você tem momentos individuais comigo, tá? E claro, lógico, para que eu possa responder todas as perguntas que você quiser fazer, para que eu possa te dar todos os direcionamentos que você quiser, além desse diagnóstico e desse plano de ação. Lari, ok, entendi que tem encontros individuais com você, mas como que funciona a história do grupo? A história do grupo é um ponto fortíssimo. Eu tinha muito receio lá no início, quando eu pensei em 2022 em abrir mentoria, eu tinha muito receio se eu fazia algo individual ou se eu fazia em grupo. Na época, eu tive o quê? Um conselho de uma mentora. Vou falar muito isso para vocês realmente perceberem como mentores tiveram importância na minha trajetória. E eu recebi esse conselho. Lari, faz em grupo. Você vai ver como é maravilhoso fazer em grupo, porque elas conseguem se ajudar muito e se nutrir uma das questões das outras. Então, olha só. A cada 15 dias, de forma quinzenal, você vai ter a oportunidade de compartilhar seus desafios, suas dúvidas, suas perguntas, pedir orientações sobre qualquer coisa que você esteja passando no seu negócio, no seu posicionamento, no seu marketing, sobre vendas, qualquer dificuldade, qualquer coisa que esteja ali apertando o seu sapato. Como que você faz isso? Se você for uma pessoa super extrovertida, você pode simplesmente aqui, como a gente está nessa sala de Zoom, abrir sua câmera, abrir seu áudio e me falar. Lari, estou passando por X, Y, Z, o que eu faço? Eu vou te dar um direcionamento. Mas, como eu sou muito vocês, eu sou uma pessoa muito introvertida. Apesar de sempre aproveitar muito bem os momentos onde eu sou mentorada, onde eu sou aluna, eu tenho um pouco de receio de ligar a câmera, de fazer pergunta. Eu sou essa pessoa, tá? Então, a gente pensou numa forma de otimizar isso e existe um formulário. Então, antes, vamos supor que todos os nossos hot seats, que são essas sessões de perguntas e respostas, eles acontecem a cada 15 dias nas quartas-feiras. Na sexta-feira, antes que antecede esse encontro, você vai receber um formulário e lá você vai escrever qual é a dificuldade que você está enfrentando, o que você está passando que você precisa melhorar, e eu vou abrir esse formulário no nosso encontro e te responder e te direcionar. A gente não tem ainda para essa nova turma datas e horas específicas para os nossos encontros, porque eu gosto de entender qual é o perfil. Daqui a pouco, muitas mentoradas são CLT, a gente precisa fazer nossos encontros mais à noite, para que todas possam participar. Mas se caso você não puder estar ao vivo, todos os nossos encontros ficam gravados. Então, você consegue usar o formulário para colocar a sua pergunta, sua dúvida, sua dificuldade, o que você quiser sobre qualquer assunto relacionado posicionamento, marketing, vendas, Instagram, negócio. Eu vou te direcionar e depois você consegue assistir a gravação. Além disso, o mais prazeroso de uma mentoria é poder se nutrir do grupo. Então, as perguntas que as outras pessoas fazem podem também servir para o seu caso. Os desafios que as outras mentoradas estão enfrentando podem te trazer insights e muitas vezes você consegue antecipar problemas. Nossa, fulana perguntou sobre isso, eu nunca nem tinha pensado que isso era uma dúvida que eu também tinha, que essa era uma dificuldade que o meu negócio também enfrentava. Então, esse ponto foi decisivo para que eu realmente quisesse continuar com essas mentorias em grupo. Um grupo pequenininho, seleto de pessoas alinhadas e que conseguissem uma se nutrir das perguntas, das dificuldades, dos desafios das outras. Isso aqui é ouro em processo de mentoria. Além desses encontros quinzenais, a gente tem de forma periódica, provavelmente vai ser a cada 15 dias também, aulas que eu chamei de Mentoring Class, para dar um nome bonitinho para as nossas aulas, que é basicamente onde eu vou trazer um pilar fundamental para alavancar o seu negócio através de aulas ao vivo. Então, a gente vai falar basicamente de estratégias práticas de posicionamento, geração de desejo. Esse aqui vai ser um pilar que eu vou trabalhar fortemente nos primeiros encontros da mentoria. Vou mostrar para vocês como fazer aquela construção de tijolinhos com ações práticas, o que você precisa fazer, o que você precisa mostrar, como você pode conduzir as situações para gerar desejo pelo seu trabalho, pelo seu serviço. Além de marketing e vendas também são assuntos da nossa metodologia.
Outra coisa muito importante em processo de mentoria, eu sempre sou muito aberta para entender o que vocês estão precisando. Então, daqui a pouco, eu quero muito falar sobre isso aqui, geração de desejo, porque eu acho que é muito importante para o negócio de vocês. E vocês me falam que gostariam muito de aprender a fazer tráfego pago. Então, eu vou atrás de alguém, já que é uma área que eu não domino, que possa dar uma aula para vocês, que possa responder as dúvidas de vocês, que possa mostrar na prática como fazer tráfego pago. O processo de mentoria, ele não é fechado, ele não é quadrado. Eu sempre escuto muito a experiência e o momento de negócio de cada mentorado, de cada aluna que está por ali, certo? E acho que eu não preciso falar isso, mas vou citar que, obviamente, não tem nada a ver com o que eu ensino sobre posicionamento, sobre marketing, sobre vendas nos meus cursos, tá? Vocês vão receber acesso, inclusive, deixa eu ver se tá aqui já. Você vai receber acesso a todos os meus cursos e treinamentos, que hoje são o método 5C de conteúdo estratégico, o efeito única, que é a minha metodologia completa de marketing e posicionamento para a área da saúde, do zero à marca própria. Você recebe todos os cursos e treinamentos que eu tenho hoje e os que eu for fazendo também novos, enfim, ao longo da sua jornada na mentoria. E eles são uma base muito importante. Eu gosto muito da construção de metodologia que eu fiz nesses cursos, mas eles são mais básicos e principalmente mais genéricos. Então, Lari, eu entendi isso aqui, mas eu não sei como aplicar no meu caso, com as minhas peculiaridades, no meu negócio. É aí que entra o processo de mentoria, onde eu vou te direcionar especificamente no seu caso, certo? Então, para as minhas alunas, inclusive, que já são do efeito única, do método 5C, do zero marca própria, vocês vão receber outros tipos de estratégia, um pouco mais avançadas, um pouco mais coesas mesmo, para que vocês consigam colocar em prática. Além disso, a gente tem acompanhamento no WhatsApp, então em horário comercial, lógico, porque a mentora de vocês também tem vida. Você pode tirar qualquer dúvida e pedir orientações de forma diária através do nosso grupo de WhatsApp da mentoria. Então, Lari, isso acontecia muito, inclusive na última turma da Amplify. Lari, eu entendi uma estratégia sobre narrativa, quero construir aqui essa sequência de stories, dá uma olhadinha para mim, o que que você acha? A pessoa me mandava antes a sequência que ela tinha pensado para postar, eu validava, falava o que que ela poderia melhorar e aí sim ela postava. Então, qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de collab que vocês queiram fazer entre vocês, é muito bem-vindo sempre no grupo de WhatsApp também da mentoria. Vocês conseguem ter muita troca, por isso, mais uma vez, é um grupo selecionado, por isso que não dá para aceitar todo mundo, porque a gente precisa manter o nível das pessoas que estão ali. E mais uma vez, não é nível de faturamento, não é nível de conhecimento, mas são pessoas alinhadas com o mesmo propósito, com os mesmos objetivos. E obviamente, então, por ser uma mentoria em grupo, é muito pautada nesse ambiente de troca, de conversas, de networking. Aí eu fiquei muito feliz na turma passada da Amplify, porque as minhas mentoradas criaram um vínculo de amizade muito forte. Até hoje elas mantêm o grupo, até hoje elas conversam lá dentro, elas se encontraram, eram todas farmacêuticas. Elas se encontraram num congresso, tiraram foto, me mandaram. Eu fico muito feliz, fico muito honrada que eu tenha conseguido proporcionar esse ambiente, e é por isso que a gente tem essa seleção. Então, geralmente se cria esse tipo de vínculo de parceria, de amizade, porque são pessoas muito parecidas entre si. E esse é o ouro da mentoria, de estar no ambiente certo. Eu até falei sobre isso nos meus stories esses dias, e muitas vezes o que te impede de colocar as coisas em prática nem é ter mais conhecimento, nem é ter mais acesso a estratégias, mas é estar num ambiente que te impulsiona. É estar num ambiente de troca, é estar num ambiente que você se sinta validada, que você veja que outras pessoas também passam pelo que você passa. Talvez hoje, na sua roda de amigas, você seja a única que empreende, você seja a única que tem seu próprio negócio, você seja a única que está tentando ali dar a cara a tapa no Instagram e você se sente muitas vezes um ET. Eu já me senti muitas vezes assim com o meu negócio. Então, ninguém aqui do meu círculo social faz o que eu faço. Trabalha com mentoria, trabalha com cursos, trabalha na internet, ninguém entende o que eu faço. E quando eu estou em momentos de mentoria, no papel de aluna, né, nesses ambientes em que eu posso trocar, posso conversar com pessoas que me entendem, que fazem a mesma coisa que eu, isso é muito, muito, muito significativo e valioso para mim. Então, é isso que eu quero gerar para vocês também como experiência.
E além disso, como se não bastasse tudo que eu tô falando para vocês, tem também a oficina de lapidação. Então, isso aqui eu pensei em fazer a cada um mês e meio, mais ou menos, a cada 45 dias, a gente ter um encontro ao vivo de lapidação. Então, você vai ter uma análise crítica com estratégias de melhorias, óbvio, eu não vou só apontar os seus erros, mas eu vou mostrar como você pode melhorar os seus conteúdos, os seus stories, a estruturação de perfil, se você tem alguma página de venda, as suas fotos, que seja, a sua proposta única de valor, que é como você conduz uma conversa com um potencial cliente, um potencial paciente por WhatsApp. Isso aqui, proposta única de valor, é um tema só de mentoria, nem trouxe aqui hoje para vocês. Então, é muito interessante que você consegue, inclusive, aprender quando eu analiso conteúdos, stories, enfim, seja o que for, de outras pessoas. E além disso, eu penso, e isso eu preciso debater com as minhas mentoradas, ver o que elas acham dessa metodologia, mas de trazer a engenharia reversa do que eu faço também. Olha só, gente, eu postei essa sequência aqui de stories, deu muito certo no meu Instagram, eu vou passar para vocês qual que foi a minha intenção, o que eu fiz, o que eu coloquei, por que chamou a atenção, como vocês podem adaptar para o negócio de vocês, como vocês podem usar esse modelo e só adaptar para o conteúdo de vocês. Então, eu quero trazer muito também da minha vivência, das minhas experiências, do que eu faço todos os dias no meu Instagram e no meu negócio que me geram resultado. Eu consigo trazer isso de forma quentinha para as minhas mentoradas. Certo? Alguma dúvida até aqui? Todos os nossos encontros ao vivo, eles ficam gravados e ficam disponíveis para vocês assistirem. E o acesso, então, é de 6 meses, tá? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, por enquanto, podem ir mandando aqui no chat. Lari, eu achei maravilhoso, é exatamente isso que eu preciso, e eu ainda vou ter todo o acesso aos seus outros cursos e seu acompanhamento de pertinho, é exatamente isso que eu preciso, mas qual que é o valor de investimento? Aqui que a gente começa a ficar meio receosa, né? Quanto que vai custar essa brincadeira? Eu quero te perguntar primeiramente, isso aqui também mudou o meu jogo quando eu comecei a investir mais em mim mesma, foi porque me fizeram essa pergunta aqui. Quanto custou a sua faculdade e as suas especializações? A gente paga muito caro, muito alto para fazer uma faculdade, para pagar uma especialização, para fazer um mestrado, um doutorado. E se você não investe dinheiro, porque você ganhou uma bolsa, você investe tempo da sua vida, que é o bem mais precioso que você tem hoje na sua vida. Quanto te custou para aprender a teoria? Você sabe que ninguém te ensinou a empreender, que ninguém te ensinou a vender o seu trabalho. E muitas vezes, quando a gente fica focada em estudar mais sobre o técnico, estudar mais sobre os seus atendimentos, sobre as técnicas novas do seu mercado, você esquece da outra parte, que é aprender a vender. Se você não vende para ninguém, se você não consegue ter o número de pacientes ou o tipo de paciente, de cliente que você quer, não adianta você fazer especializações. Você não vai ter. Isso é duro, gente, mas é verdade. Você não vai ter em quem aplicar esse conhecimento. Você não vai conseguir usar esse conhecimento. Então, quanto te custou a sua faculdade e as suas especializações? E elas te ensinaram a vender? Não estou aqui dizendo que faculdade não é bom, longe disso, tudo que eu sou hoje, tudo que eu conquistei foi porque eu decidi fazer farmácia lá atrás, mas esse é um fato. A faculdade nos ensina a teoria e não a prática. Quanto custa permanecer no mesmo lugar? O que eu estou fazendo aqui com vocês? Vamos fazer uma engenharia reversa. Estou te mostrando o cenário do fracasso. Lembra que eu falei que é muito importante você demonstrar o cenário do sucesso e o cenário do fracasso? Quanto custa você permanecer no mesmo lugar, com as mesmas dores, com as mesmas frustrações, com as mesmas queixas, sentindo que todo mundo está passando na sua frente, mas você não consegue sair do lugar? Quanto custa permanecer nesse mesmo lugar? E quanto você investiria no cenário do sucesso para estar vivendo uma realidade completamente diferente daqui a um ano? Quanto isso valeria para você? Quero que você reflita de verdade sobre todos esses pontos. Mas, óbvio, não vou ficar aqui te enrolando, vou falar qual é o investimento que você precisa fazer para entrar para Amplify. E sim, estou cometendo loucuras, sei disso, mas tenham ciência de que isso não é papo de marqueteira, de vendedora. Esse preço da Amplify, ele é temporário e vocês podem ter certeza absoluta disso,
tá? Eu tenho planos para talvez mês que vem já subir esse preço, porque é um absurdo cobrar uma mentoria de 6 meses com tudo isso de conteúdo por esse valor. Mas eu quero realmente te dar a oportunidade de investir em você mesma, de começar 2024 fazendo com que ele seja o seu melhor ano profissional e honrando principalmente que você está aqui, você que está aqui vendo a gravação dessa aula, ou até agora aqui comigo ouvindo sobre Amplify. Eu quero que você tenha essa oportunidade de investir em si mesma. O valor de investimento para Amplify é de R$ 2.500 à vista, ou 5 vezes de 545. Tem uns jurinhos aqui para quem decide parcelar. Dá para parcelar mais do que isso? Não. Por quê? Porque você não pode ter a sensação de que você acabou o seu ciclo de mentoria de 6 meses e você está ainda pagando por uma coisa que você já utilizou, tá? Eu gostaria muito que você focasse nessas 5 vezes, para que, inclusive, se você quiser renovar o seu ciclo na mentoria, quando acabar 6 meses e você quiser continuar comigo, você possa fazer esse investimento de uma forma mais leve para o seu bolso, mais tranquila, porque é muito ruim, gente. Quando a gente faz uma viagem, volta da viagem e fica mais um ano pagando aquilo. É muito frustrante, é muito ruim. E você nem quer mais ver viagem na sua vida enquanto você está ainda pagando outra. Então, gostaria muito que vocês focassem aqui nessas 5 vezes. E se você já for minha aluna de qualquer outro curso do Método 5C, do Efeito Única, do Zero Marca Própria, você vai receber como uma forma de te honrar mesmo um voucher de R$ 500 de desconto. Então, se você já for minha aluna de qualquer outro produto, de qualquer outro treinamento, você vai investir R$ 2.000 para ter um acompanhamento de 6 meses, personalizado no seu negócio, acompanhamento diário no WhatsApp, e para que eu realmente possa quase que ser sócia do seu negócio, possa te dar uma visão macro do seu negócio e ajudar a alavancar os seus resultados, enfim, o que você deseja alcançar dentro da mentoria. Deixa eu ver aqui o chat. Lari, no momento eu estou ainda na Faculdade de Farma, porém eu sou empreendedora maravilhosa e agora quero abrir outra loja online. A mentoria serve para mim ou somente para profissionais da saúde? O nosso foco maior é profissional da saúde, mas o que eu falo para todas vocês que estão com qualquer dúvida? Se apliquem. Eu vou passar para vocês aquele formulário do Google que eu falei, não tem custo nenhum, só vou pedir para vocês investirem o tempo de vocês respondendo algumas perguntinhas que são bem estratégicas, e eu preciso realmente entender. Será que a Kézia, ela realmente vai ter resultados, ela vai conseguir aplicar o que eu estaria ensinando para outras pessoas lá dentro? Então, todo o nosso formulário do Google, essas perguntas são estratégicas para que eu realmente entenda se é o seu momento ou não. Daqui a pouco, eu vou te dizer, para a mentoria ainda não, mas eu posso te ajudar nesse curso aqui. Tá? Eu sou muito clara, muito franca com isso, porque eu só quero pessoas lá dentro que eu sei que eu vou poder trazer resultados e que também estão dispostas a aplicar. Então, se em algum momento aqui dessa oferta da mentoria você está pensando, ai, mas será que para mim daria certo? Será que eu seria a pessoa ideal para estar nessa mentoria? Se aplica, responde as perguntas e a gente entra em contato e te explica melhor se é o seu momento, se não é, mas na dúvida, aplica, tá? Até para eu poder te direcionar para outro curso, para outro treinamento, se for o caso. Ótimo, que bom, mas estou te esperando lá no nosso formulário, certo? Então, aqui tem o QR Code para você apontar o seu celular e já ir para aquele formulário do Google que eu comentei com vocês. Mas deixa eu parar de compartilhar rapidinho. Eu vou abrir e mandar aqui no chat também o formulário. São algumas perguntinhas que vocês precisam responder. E aí, durante essa semana, a gente vai estar analisando e entrando em contato com vocês. Mandei aqui no chat para vocês darem uma olhadinha na aplicação para mentoria. Então, é basicamente esse formulário aqui, onde vocês vão colocar o nome completo, @, do Instagram, WhatsApp, vão me contar qual é o nicho de vocês, o que vocês fazem hoje profissionalmente, e vão para algumas próximas páginas. Tem mais algumas perguntinhas para eu entender realmente se é o momento de vocês ou não. E agora, meus amores, eu digo para vocês que você tem 3 opções. Você pode tentar sozinha,
aplicar tudo que eu mostrei aqui nessa aula, tudo que eu compartilhei de insight para vocês, e isso é super possível, eu jamais vou dizer que não é possível para te vender uma mentoria, para te vender algum curso, não. Você pode sim tentar sozinha, mas isso vai te custar possivelmente mais tempo, mais dinheiro, mais erros também, mais caminhar no percurso até conseguir dar certo. Você pode ficar estagnada e eu espero que essa não seja a sua escolha, que você não fique lá naquele ciclo da falta de ação que eu falei, ou você pode escolher por ter o meu direcionamento pessoal, o meu direcionamento individualizado para o seu caso, para o seu momento de negócio, para os seus objetivos. E o que você sabe até hoje e o que você fez até hoje te trouxeram onde você está hoje. Geralmente, para você conseguir avançar, seja na sua profissão, seja na sua vida pessoal, você precisa dar um passo além. Você precisa ir em busca daquela pecinha do carro que está faltando parafusar, que está precisando de conserto, para você conseguir elevar os seus resultados, para você conseguir atingir o próximo nível. Então, saiba que o que você fez até hoje, o que você investiu até hoje, te trouxe exatamente no momento que você está hoje também. E que para você evoluir, para você crescer na sua profissão, no seu negócio, você precisa dar um passo além. E se for comigo, se para você fizer sentido toda essa proposta da Mentoria Amplify, será um prazer te receber comigo, caso a sua aplicação seja aprovada. Então, eu vou finalizar aqui essa aula, deixando o QR Code aqui na tela para vocês também. Agradecer imensamente a presença de vocês, você que está assistindo gravado também, fico muito feliz por você ter chegado aqui no final dessa aula, espero que ela tenha sido proveitosa. Me contem, vamos ver, temos ainda algumas pessoas aqui no final da aula, só as bem comprometidas, né? As que queriam saber tudo sobre a mentoria. Me contem aqui no chat, gente, o que vocês acharam dessa aula? Fez sentido para vocês? Vocês gostaram? Tiveram insights? Contribuiu? Me senti honrada. Que maravilhosa, que bom. Prazer é meu e eu que me sinto honrada de ter alguém que me acompanha há tanto tempo e em tantas fases aqui presente. E saibam disso, gente, que vocês são pessoas diferenciadas, porque eu falei isso no Instagram também, e sempre que a gente faz algum tipo de aula gratuita, enfim, muitas pessoas se inscrevem, muitas pessoas se inscrevem. Claro que algumas realmente têm compromisso, surgem imprevistos e não conseguem estar aqui ao vivo, mas a maioria desiste no meio do caminho, e isso é triste. Então, saibam que vocês são comprometidas, saibam que eu espero ter honrado o tempo de vocês. E fico muito feliz que vocês tenham gostado. Que bom, que bom, que bom. Fico muito feliz, meus amores, mesmo. E agora, sabe o que a gente faz? Eu preciso aplicar o que eu ensino para vocês, né? A gente vai tirar print aqui do que vocês estão falando. Vamos abrir aqui os bastidores. E eu vou salvar aqui o que vocês estão me falando. Fez demais, Lari. Obrigada por compartilhar seu conhecimento e presentear com inscrições e preço da mentoria, já que está absurdo mesmo. Já tenho minha ação para pôr em prática. Que maravilhosa, Dani. Que bom. Fico muito, muito feliz, meus amores. Muito obrigada por estarem comigo até agora. Espero de coração ter honrado vocês e o tempo de vocês, principalmente. E lembrem de colocar um insight, um ensinamento, alguma coisa que vocês viram aqui em prática. E se de alguma forma fez sentido para vocês estarem comigo num programa de acompanhamento mais próximo durante 6 meses, lembrem de se aplicar para a mentoria e tenham certeza que eu vou ser franca com vocês e vou ser clara se faz sentido para o momento de negócio de vocês ou não. Certo? Um beijo e uma ótima semana para vocês.